Lembre-se que sempre haverá um propósito maior em relação ao que nós estamos em súplicas ao Senhor, porque Ele é Deus e quer fazer muito mais do que pensamos. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade à primeira parte que falamos sobre o preparar da súplica para contemplar as promessas do Senhor. Enquanto suplicamos, significa que a nossa fé continua intacta. Enquanto suplicamos, sem olhar para as circunstâncias como o foco da nossa vida, é dizer para Deus que mesmo diante das situações, eu sei que o meu Deus tudo pode e fará dentro dos planos que Ele tem. E dando continuidade então à primeira parte, vamos entrar no capítulo 6 do livro de Êxodo, quando o Senhor fala com Moisés que seria um instrumento de bênção, de libertação ao povo que estava escravo no Egito. E no capítulo 6 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Mas que mão poderosa é essa? É a mão do Senhor. Não é qualquer mão, não é qualquer situação que faz com que a promessa do Senhor chegue em tuas mãos. As situações, elas são permitidas e vontades do Pai como instrumentos para que as promessas aconteçam, mas quem faz todas as coisas é o Senhor. Por isso a nossa fé tem que estar no Senhor. A nossa preparação não é olhar para as situações e olhar para as coisas que favorecem algo, mas olhar para Deus que tudo faz para a nossa vida. E no versículo 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Deus é o nosso Senhor. Deus diz: eu sou. Ou seja, Deus é tudo. Não há nada impossível para o Senhor. Ele está sobre todas as coisas. E nós precisamos pedir a Deus, além de estar sobre nós, esteja em nós, através do Espírito Santo, aumentando a nossa fé, para que fiquemos firmes nas promessas que o Senhor tem para nós. E por que o Senhor diz isso? Porque no versículo 4 diz assim: e também estabeleci o meu concerto com eles, ou seja, com quem? Com Abraão, com Isaque, com Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Então, quando nós pedimos algo para Deus dentro da vontade do Pai, dentro dos planos do Senhor, não é somente a porta de trabalho aberta ao seu esposo com a camisa passadinha esperando que esse dia chegue. Vai muito além. No trabalho do seu esposo há um propósito, por exemplo, do seu esposo falar de Deus, falar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, para a vida de alguém. Através do trabalho do seu esposo, a provisão financeira chegará na sua casa e com essa provisão você ajudará uma família necessitada que também está em clamor. Então não era somente para libertar o povo, para que eles saíssem da escravidão, apesar de Deus dizer que ouviu o gemido do povo. Mas ia além, era uma promessa já falada gerações anteriores, uma promessa de que o povo de Deus viveria numa terra que emanava leite e mel, na terra de Canaã, a terra da promessa. Então o Senhor tem promessa na sua vida e ela é muito maior, ela tem um propósito muito maior do que simplesmente uma porta de trabalho aberta. Esta porta de trabalho tem propósito. Um filho gerado tem propósito. Um ministério em suas mãos tem um propósito. O seu trabalho tem um propósito. Então, tudo nesta vida há um propósito para a honra e glória do nome do Senhor. Nós não podemos nos limitar a nos aclamar a Deus somente para que consigamos pagar as nossas contas, usando o exemplo anterior da camisa, mas vai além de pagar as contas. Tudo para Deus há um propósito muito maior do que nós podemos imaginar, porque o próprio Deus disse que Ele faz
muito mais além do que podemos imaginar e pensar. Este é o nosso Deus, por isso se prepare em oração, não desistindo, não fazendo com que a sua fé diminua. E como que a minha fé diminui? Olhando somente para as circunstâncias e não olhando para Deus. Falando que não sou capaz, falando que a minha vida não vale a pena diante de Deus. Ela vale, porque Deus te criou e te criou para um propósito. Por isso fique firme na preparação, pedindo para que a sua fé aumente. Continue conosco nos próximos dias de reflexões com este tempo, preparadas para contemplar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.